O nosso Mestre Jesus, aqui nos encontramos para mais um encontro no qual vamos estudar a origem da vida, a nossa origem. Que os bons espíritos nos guiem na direção do conhecimento e do nosso autoconhecimento também. Que James possa ser inspirado pelos espíritos mais ilustres, mais iluminados, para nos transmitir todo o conhecimento que possamos absorver, para que assim a gente possa evoluir intelectualmente e espiritualmente nessa nossa jornada sem fim. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada por esta oportunidade de estarmos todos juntos nesse dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Sejam muito bem-vindos a todos e a todas. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 14, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Para ilustrar o estudo de hoje, eu vou me reportar algumas experiências da relação do homem com a morte na Índia. A Índia é um país de uma cultura milenar. A história da Índia é de aproximadamente 7.000 anos de história. Há uma diversidade de deuses e de divindades que cultuam a cultura indiana, especialmente a filosofia hindu. O hinduísmo, que já tem milênios de história. E na Índia há uma cidade, a cidade se chama Varanasi, e Varanasi é uma cidade à beira do rio Ganges. Varanasi é uma cidade que tem 5.000 anos de história, muito mais antigo do que a Galileia, a Palestina. Então essa cidade, Varanasi, que fica à beira do rio Ganges, e a cultura hindu, a filosofia indiana, especialmente o hinduísmo, eles têm uma relação com a questão da morte, da imortalidade da alma, da preservação do corpo físico. E como nós vamos falar sobre perispírito, espírito, perispírito, eu vou ilustrar o pensamento de uma tradição histórica do hinduísmo na Índia, e que os hindus, ele tem o rio Ganges com uma grande deusa. É sagrado a ser cremado no rio Ganges. As pessoas que moram na Índia, eles fazem de tudo para ser cremado no rio Ganges, mas não são todos. Então há 5 tipos de cadáver, de corpo humano, que não pode ser cremado na Índia. E veja bem o pensamento deles, né? Há 5 tipos de cadáver que não pode ser queimado no rio Ganges. Primeiro, crianças, meninos, não é? Segundo, santos, mulheres grávidas, leprosos e pessoas picado de serpente. Eles vão dizer, os hindus, que as crianças menores de 10 anos não podem, porque não é conhecido do outro lado da vida. Criança que morre até os 10 anos de idade não é conhecido do outro lado da vida no mundo espiritual, segundo a tradição hinduísta. E nem os santos. Mulheres grávidas
porque tem crianças, e leprosos, porque é castigo de Deus. Então eles vão dizer que essas 5 cadáveres não pode ser cremado porque tem alguns compromissos, não é? Então eles vão dizer que esses cadáveres, eles são amarrados em pedaços de pedras, de louças, e são levados até ao meio do rio do Ganges para afundar. Agora, no caso, veja bem, qual é a associação que nós vamos fazer com o tema de hoje, né? No caso de alguém que foi picado de serpente, a pessoa que morreu picado por uma serpente, ele é amarrado em uma folha de bananeira, em um tronco de bananeira, para que possa flutuar no rio, porque se pensa que pode engolir a água, vomitar o veneno e voltar à vida. Por isso, não se queima. Isso é uma tradição de milênios da cultura indiana. Então, quando eu comecei a estudar a filosofia indiana, as crenças da imortalidade da alma, especialmente essa relação que a Índia tem com o rio Ganges, com a divindade, com a imortalidade da alma, a metempsicose, a reencarnação, eu fiquei fazendo uma análise desse... Poxa, eu falei tanto, minhas amigas, agora que vai gravar. Agora que vai gravar. Então, as explicações que a doutrina espírita nos apresenta, especialmente esse item que fala dos fenômenos considerados sobrenaturais. Então, fique imaginando que quando essas pessoas morrem na Índia, o despertar desses espíritos indianos, eles são recepcionados no mundo espiritual com a sua estrutura do seu perispírito, porque o perispírito é a vestimenta do espírito, Belanísia. Então, cada região, cada país, cada etnia, cada cultura é transportado para além túmulo. Essas crenças que eles têm, sem sombra de dúvida, eles têm isso como uma absoluta verdade, e a gente deve respeitá-la, porque quando eles chegam no mundo espiritual, essas cultuações continuarão. Mas seria Kardec que iria abrir um leque de maior compreensão sobre os grandes fenômenos que ocorrem após a morte e que ocorre também ainda quando nós estamos encarnados. Então, quando ele diz no item 25, assim volta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso. Opa, peraí. Hoje o negócio aqui... Peraí. A alma tem o seu princípio luminoso. Que princípio luminoso é esse? O perispírito. Como eu já comentei anteriormente, que o perispírito ele tem peso, ele tem densidade, ele tem luminosidade, e o perispírito ele terá sua aparência de acordo com o tipo de forma, pensamento que cada um de nós estamos plasmando neste perispírito. Então, Kardec ele continua dizendo o seguinte: penetrando a matéria por virtude de sua essência etérea, não há para sua visão corpos opacos. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Não pensem vocês que pelo fato de o espírito habitar o mundo espiritual, que ele vai penetrar em determinadas regiões. Há densidades no mundo espiritual
que o espírito não penetra por conta da densidade pesada do seu perispírito. É o que Kardec pontua nesse item 25. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder, ou seja, os espíritos puros podem penetrar na casa do caminho, adentrar as salas de atendimento espiritual, as entidades liriais, os mentores espirituais que trabalham na casa do caminho no seu atendimento. Porém, os espíritos grosseiros, que têm a densidade pesada, eles não conseguem penetrar no portão principal da casa do caminho, porque ali há um campo de luz, um campo gravitacional de energia, que o perispírito desses espíritos grosseiros não consegue penetrar pela sua densidade. Só penetram nos centros espíritas, nesses núcleos, quando assim é permitido, quando os espíritos estão no seu atendimento espiritual. O que ele está querendo nos dizer mais adiante, que os espíritos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseiria do perispírito que se interpõe qual nevoeiro. Então, o que ele está querendo dizer, que um exemplo, se você usar uma roupa pesada, uma roupa feita de chumbo, você vai ter dificuldade de caminhar com essa roupa com plaquetas de chumbo. Mas se você usar uma roupa com tecido das Índias, não é? Os tecidos de seda da Índia, imagine você, Belanísia, já imaginou, Belanísia, você com sari indiano, com tecido puro da Índia, Belanísia, você vai se sentir leve, não é isso? Não é, Belanísia? Agora imagine você botar um vestido com placas de chumbo, você vai andar com dificuldade. É exatamente isso que acontece no mundo espiritual. A sua vestimenta terá o peso de acordo com o tipo de pensamento que você está plasmando no seu próprio vestimento. Boa noite, Lúcia. Então, ele continua dizendo assim, manifesta-se em... Oi. Só uma dúvida antes que você prossiga. Está me ouvindo bem? Estou, sim. Eu não entendi, eu acho que eu me perdi aqui, a relação que tem entre o que você acabou de falar e a chegada dos hindus da espiritualidade. Vamos adiante. Vamos adiante. Vamos adiante, minha amiga Suzana. O que eu quis dizer, Suzana, as crenças indianas, essas circunstâncias da desencarnação, eles levam isso para o outro lado da vida. Eles levam essas crenças para o outro lado da vida. E a surpresa que os indianos têm no Rio Ganges, quando é queimado, quando é jogado no Rio Ganges, eles despertam do outro lado da vida, não é? Vê o corpo cremado, vê o corpo boiando, não é? Eles percebem que não... que destruiu o corpo físico, mas a sua vestimenta, seu perispírito é que vai ser a realidade para eles. É isso que eu estou querendo dizer, não é? É mais ou menos isso que eu quis dizer. Essa é a relação. Eu apenas apresentei como ilustração das crenças que existem nas diversas civilizações atuais, não é? Então, quando ele diz assim, manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados, olha aí, Suzana, manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados, e cada um de nós há uma manifestação pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo, que cada um de nós, ao longo da nossa vida, cada um de vocês já teve alguma experiência consciente ou inconscientemente
desse fenômeno sobrenatural que é o sonambulismo. E aí Kardec vai dizendo, no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília, conforme o grau de poder da faculdade, disse que a lucidez é maior ou menor, não é? Essa lucidez, meus queridos amigos, e algumas pessoas que eu estou vendo aqui pela primeira vez, não é isso, Suzana? Que a minha ausência, eu vi que chegou mais algumas pessoas novas. Para Yogananda, meus queridos irmãos, o autor do livro Autobiografia de Yogi, Yogananda, ele entrava no estado de samadhi, em estado de consciência alterada, estado de sonambulismo tão profundo, que ele conseguia fazer com que o seu corpo, a máquina humana, diminuísse o batimento cardíaco. E Yogananda era tido clinicamente como uma morte aparente. E neste momento, que ele entrava num estado de consciência alterada, que ele voltava ao todo, ao divino, ao Criador, muitos dos seus discípulos viam o duplo etérico de Yogananda transitando em outras partes da região da Índia, como de fato isso sempre aconteceu desde os primórdios da história da humanidade, quando nós, vamos dizer assim, treinamos a meditação, a meditação profunda, a oracionalidade, não é? Você começa a disciplinar o teu pensamento, a tua forma de pensar, a respiração é de relevante importância no momento de uma meditação, de uma oração, e você começa a ter novas percepções. E o sonambulismo é um desses fenômenos naturais do perispírito, porque a nossa vestimenta é muito densa, é o corpo físico. Eurípides Barçanufo, em Sacramento, muitas das vezes o seu duplo etérico era visto em sala de aula pelas crianças, e ao mesmo tempo os meninos corriam na janela da sala de aula e via a segunda cópia de Eurípides Barçanufo no jardim colhendo rosas. Então, são esses fenômenos que prova de forma incontestável essa dupla vista, não é? Que ocorre com muitos de nós, que é um fenômeno natural, é tudo uma questão da gente ir se autodisciplinando, refinando, vamos dizer assim, o nosso pensamento. Olha o que ele diz aqui. Então, aí vem uma outra pergunta, James. Hoje eu estou bem curiosa. Isso é bom. Está me ouvindo? Estou sim. Então, quando Jesus anda sobre as águas, a gente pode dizer que era o duplo etéreo dele? Porque enquanto matéria, certamente afundaria. Essa pergunta de Suzana, meus amigos, é muito pertinente. Suzana está antecipando vários capítulos quando a gente falar sobre os milagres do Evangelho. Vamos deixar vir na hora certa. Mas podemos dizer que lá nos próximos capítulos sobre os milagres do Evangelho, os milagres de Jesus, provavelmente que sim, que Jesus ele tinha essa capacidade de estar ao mesmo tempo em locais diferentes, não é? Ele tinha essa capacidade pelo alto grau de ultra evolução espiritual do Cristo. Isso é uma hipótese, não é? Isso pode acontecer. Jesus estava em terra firme e ele entrou, vamos dizer assim,
o seu perispírito se deslocou e ele se fez presente e levitou. Isso é uma questão. A outra é ele em estado de vigília, levitar sobre o mar, como ocorreu, e neste momento ele com o poder do teu pensamento, ele conseguiu, vamos dizer assim, diminuir a sua densidade e levitar. Como, por exemplo, Francisco de Assis, ele fazia isso também. Quando ele, eu vou mais próximo, Daniel Douglas Home, Suzana, o médio voador, o terceiro andar do prédio na França, em Paris, terceiro andar. As pessoas ficavam na sala, Daniel Douglas Home começava a entrar em transe, ele levitava e saía pela janela do terceiro andar do prédio em Paris, na rua ali próximo aos Champs-Élysées. E isso era muito comum, Daniel Douglas Home, porque ele tinha a ajuda, a assessoria de espíritos que faziam isso. Então imagine Jesus usando o seu poder, o seu campo gravitacional de amor, de energia, e que ele estabelece essa conexão com as leis físicas da gravidade. Então, se o Daniel Douglas Home fazia isso, então imagine Jesus, não é? Tá bom. Obrigada. Então, meus amigos, a vista espiritual, portanto, facultou percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal, efetuando-se fora do organismo, tem ela uma mobilidade que derrui todas as privações. Indispensável se torna estudá-la em seus efeitos, em suas causas, e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais que se não poderiam tomar como regra. Aí ele vai, para dar uma clareada nessa questão, no segundo bloco eu vou passar para que vocês façam comentários, não é? No item 27 ele vai completar o item 25. Necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte, segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo. Pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorrem a grande distância, o de detalhes descritivos. Pois bem, eu estou vendo Belanise aqui usando óculos, James Ney usando óculos, Eliane Leite está com óculos, eu não sei mais quem é que está com óculos aí, quem é que usa óculos aqui, não é? Então, assim, eu não sei qual é o grau do seu óculos, o Belanise, não é? Lúcia usa óculos também, né? Você usa óculos, Suzana? Você usa óculos, não é? Uso óculos, sim. E qual é o grau do teu óculos? A pessoa de 40 anos é difícil usar óculos. Segundo os oftalmologistas. Qual é o seu grau do seu óculos, Suzana? Hein, Suzana? O meu? Sim. O meu acho que é 2,75. Se você tirar o óculos, você vai ter dificuldade de leitura, Totalmente. Não é? Não enxergo nada, nem de perto nem de longe. Ó. Mas não tenho miopia, não. Tenho astigmatismo. E qual é o grau do seu astigmatismo? Ai, não sei. Não sei. Mas o fato é, Suzana, se você deixar de usar o óculos... Tirar, não serve nada. Bom, então eu perguntaria a Suzana,
para provocar Suzana. Vamos provocar hoje Suzana? Vamos. Vamos. Então, eu perguntaria a Suzana, no dia que Suzana desencarnar, Suzana continuará usando óculos para o seu estigmatismo no mundo espiritual? Os espíritos no mundo espiritual precisam utilizar óculos? Estou jogando a pergunta para vocês, agora eu quero ouvir de vocês. A não ser que eu queira continuar usando óculos, que eu me identifique como tal. Então eu posso me plasmar usando óculos, mas na minha condição, se eu me libertar de fato, eu não precisaria mais de óculos. Estou correta? Vamos lá, o que é que você acha, Bela Nízia? Eu acho que nós vamos com a visão com defeito, né? Com defeito não, com uma certa característica da própria doença. Eu tenho miopia e tenho astigmatismo. Mas eu enxergo assim muito bem, também sem óculos, mas eu forço as vistas. Mas quando eu desencarnar, eu vou levar isso comigo. Né? Gente, Então, a gente volta, você me disse um dia que quando a gente vai desencarnar e quando volta, vem a mesma coisa. Então, conforme o nascimento, né? Aí vai aparecendo as doenças que a gente estudou, né? Na pandemia, eu vou ficar livre se eu compreender, se eu, vamos dizer assim, se eu sei que eu não posso ficar mais com aquela doença, eu vou investigar no meu mundo material. E quando eu desencarnar e for, eu já estou livre daquela determinada doença, certo? Então, daí vai miopia, astigmatismo. Então, qualquer outras doença, se a gente lutou aqui, nós vamos chegar lá mais ou menos, né? Mais ou menos. vamos lá, Bela Nízia. Rafael. Ô, James, Oi. assim, quando a gente vai para o outro lado, a doença da questão da visão é do corpo, não do espírito. Mas para isso, nós como espíritos temos que compreender que é do corpo e não é nosso. Esse problema de visão é uma deficiência física. Mas mesmo sabendo que eu não preciso usar óculos, eu posso usar óculos para facilitar a identificação de deles para mim. Uhum. Isso Mas de que eu falei. precisar mesmo, não precisamos. A não ser que a gente ache que ainda precisa. Porque na cabeça que a gente precisa ainda, né? Alguém quer comentar mais? Pois bem, eu fiz essa citação porque a falta de visão é do corpo físico. O espírito não enxerga pela visão do corpo físico. O corpo físico é uma matéria condensada de energia que entrou em estado de desagregação molecular, entrou em estado de decomposição. O espírito enxerga pelo olhar da tua alma, pela sua expansibilidade. Quando José Almeida, meu ex-colega, que conviveu comigo durante 7 anos, ao longo dos anos que eu convivi com José Almeida, ele não usava óculos. Ele desencarna aos 26 anos de idade. E quando Almeida desencarna, algum tempo depois, 9 anos depois praticamente, há uma pintura mediúnica que nós chamamos de pictografia, pintura mediúnica. Eu estava em uma palestra e uma médium de pintura mediúnica, ela desenhou a imagem de um espírito de um jovem ao meu lado
E este espírito que apareceu ao meu lado estava utilizando óculos. E era a foto, o quadro, era o rosto de Almeida. Mas quando eu conheci Almeida não usava óculos. E aí eu questionei a autenticidade da imagem do espírito, que eu disse, é o rosto de Almeida, mas Almeida não usava óculos. Na época que eu conheci ele nunca usou óculos. E aí foi que a médium que pintou disse assim, James, mas antes de você conhecer ele usava óculos quando era mais jovem. É uma forma que ele teve de mostrar sua aparência no mundo espiritual, mas isso não seria necessário. Um exemplo, o espírito de Gregório, narrado no livro Libertação. O espírito de Gregório, aquela entidade das trevas, aquela entidade das sombras, que já tinha milênios transitando nas regiões do umbral. A equipe de Nosso Lar, ele vai visitar essa região do umbral, e visitando a região do umbral, penetra nessa cidade sombria, acompanhado do espírito de Maria, Matilde, a mãe de Gregório, e o espírito Gregório sentia a presença, ouvia a voz de uma entidade feminina, mas o espírito de Gregório não enxergava, não via o espírito Maria Matilde, porque estava em outra vibração. Clarencio, junto com André Luiz questiona Clarencio, por que Gregório não está conseguindo enxergar a sua mãe que está conversando com ele? E o ministro Clarencio vai dizer, porque Gregório, ele está vibrando em uma densidade pesada, que a visão dele é uma visão proporcional ao grau de evolução moral e espiritual dele, inferior em que ele se encontra, e ele não consegue ver a própria mãe que está ao lado dele. Depois de um certo momento, o espírito de Maria Matilde se permitiu, ou seja, diminuiu, vamos dizer assim, mudou a sua forma e entrou na faixa de vibração, de padrão visual, espiritual, que Gregório estava. Então, o espírito, ele não vê pelo olho, por uma parte do corpo. O espírito, ele é uma centelha. Ele é uma centelha. Então, na medida que o espírito evolui, ele tem essa percepção aumentada. Então, os nossos objetos, óculos, fumar... O olho da alma. Como? O olho da alma. O que a gente chama o olho, o olho da alma. O olho da alma. Por que, Belenise? O livro dos médios tem isso aí. Não é o olho da gente, é o olho da alma. Eu tô nessa coisa de saber, será que é o meu olho? Ou será que é mentira? Não. Sabe? Está acontecendo comigo isso. Não é um exemplo. Não é do olho. O espírito, meus amigos, o que é o espírito? O espírito é uma centelha. O que é o espírito? O que é o espírito? O espírito, ele é uma centelha, é uma luz, é um clarão, é o princípio inteligente do universo. Então o espírito não tem uma parte do corpo. O espírito é uma forma de luz. Ele é uma luz. Ele é um coágulo divino. Ele é uma luz. Então não há um órgão específico no princípio inteligente para ver. Ele sente, ele percebe, ele vê como todo.
O corpo físico é uma modelagem, uma vestimenta para que o espírito encarnado, utilizando a segunda vestimenta, que é o perispírito, possa se expressar na Terra. Então, quando nós desencarnamos, muitos de nós permanecemos, alguns permanecem, com a mesma aparência que tinha em vida. Muitas das vezes modifica de acordo com o nosso grau de evolução espiritual, não é? Deu para vocês entenderem? Tá ótimo, tá excelente. Deu para entender? O que eu estou querendo dizer, em maio eu vou estar aí, viu, Lúcia? Eu vou estar lá em Ribeira do Pombal, viu? Maravilha. O que eu quero dizer que quando o James Ney desencarnar, viu, Belanísia? Ô, James, quando eu desencarnar... Eu quero contar um fato mais rapidinho, eu só vou tomar uns 3 minutos. Eu vou contar bem rápido, resumido, para contar. Pode? Pode sim. Rapidinho, quer dizer, rapidinho, mas não empatar. Aqui quiseram roubar minha casa, aí eu botei câmera na frente e no fundo. Só que é da frente, tem infravermelho. Aí ela disparou essa semana no celular, ela fica no celular, ela disparou no celular, né? Aí eu disse, tem alguém aí para roubar a moto do meu filho, o homem, a moto dele estava aqui. E aí eu fiquei naquela agonia. Aí eu olhava no celular, não via nada. De repente, James, eu vi uma coisa, tipo branco, acelerando a moto. Aí quando acelerou a moto, eu chamei o vizinho aqui, né? E disse a ele, estavam querendo roubar a minha casa. Aí veio rapidinho. E aí, não, tá ouvindo, James? Tô ouvindo. E aí o vizinho veio, James. Aí o vizinho disse, pode abrir a porta que eu vou pegar a arma aqui. Pode abrir a porta da sua casa. Já aí quando eu abri a porta, que é primeiro uma porta, depois tem uma grade, tem uma área na frente. Quando eu abri, saiu correndo por a grade, gente. E aí eu percebi que era o espírito, porque gente não passava por a grade. Né? E eu filmei. Você acredita que eu consegui filmar? Quando eu abri a porta, eu botei já a câmera para filmar, entendeu? Já botei para gravar, porque se fosse gente, realmente eu via. E você vê a pessoa passando a grade fechada, correndo. Quando eu abri a porta, ele já correu e passou na grade. Não tem nem o que analisar. Não tem nem o que analisar. Você vê a pessoa passando na grade, correndo. A grade fechada, com 4 cadeados. É coisa de cinema. É aquela pergunta clássica, não é? Os espíritos influenciam em nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. De ordinário, eles interferem em nossas existências. Eles estão sempre ao nosso lado, tentando participar da nossa vida cotidiana. Claro que sim, eles estão sempre conosco de acordo com o tipo de pensamento que nós emanamos para o mundo espiritual. Agora, uma coisa interessante ainda nesse item 27, quando ele diz assim, né, que segundo a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual como a presença dos espíritos. Imagens fantásticas criadas pela imaginação. Eu estava comentando isso hoje. O que eu falei hoje para algumas pessoas, eu vou falar para vocês. Nós estamos vivendo na atualidade uma doença, e que essa doença se chama a síndrome de pensamentos de uma realidade paralela. A gente está criando realidades paralelas. As pessoas estão pegando fatos e transformando aquilo, criando aquilo como uma realidade que é algo irreal. Isso pode levar à loucura, pode levar à enfermidade psicossomática espiritual. Aí eu lhe pergunto, nesse caso, pode ser alguma coisa da minha cabeça, uma coisa que foi gravada? Não, quando eu tiver... Já olhou, já viu? Mas quando eu tiver em Ribeira do Pombal, você vai me mostrar a gravação que eu quero ver. Aqui, vou lhe mostrar. Viu? Muita gente já viu, inclusive alguns espíritas, algumas pessoas espíritas, eu mostrei. Impressionante mesmo, é coisa de cinema. Não pode ser mentira, é loucura da minha cabeça. Até porque eu não tenho assim, eu não sou de botar nada na cabeça. Eu acho que eu não tenho nem cérebro, porque eu não sou assim de guardar. Eu não tenho um chip de guardar nada no cérebro, nada.
É ali e acabou, pronto. Não Lúcia, lembra nada. eu sei da sua, sei muito bem da sua mediunidade, Lúcia. Eu sei que você é uma médium de efeitos físicos, mas eu estou usando o critério de Kardec. Vamos analisar tudo, não estou duvidando. Agora, o item 3, Lúcia... Se fosse para brigar com a religião não, com o espiritismo, no caso, né, que é uma ciência filosófica, eu brigaria. Porque tem coisas que eu vou de contra e eu vou de contra e tenho como provar. Entendeu? Como o próprio espiritismo diz que nada é tudo assim, nada é igual, né? Ele tem uma riqueza de detalhes, então que muita gente não entende. Olha, muita gente vai numa tecla só. Eu vejo que o espiritismo é uma riqueza de detalhes em todas as áreas. Bom. É uma riqueza de detalhes, não tem nada fixo, uma ideia fixa, nada fixo. É uma riqueza de detalhes em todos os aspectos. O que Lúcia está falando o que ocorreu no mês de março, em setembro do ano passado, aliás, uma jovem na cidade de Santo Amaro da Purificação, interior da Bahia, a 100 quilômetros de Salvador. Essa jovem de 30 anos de idade, em setembro do ano passado, ela tomou umas e outras, uma jovem muito bonita, cabelos compridos, muito linda essa jovem, mãe de uma criança, na flor da idade, 30 anos. Ela, entre Santo Amaro e Cachoeira, ela estava na direção do seu carro, isso em setembro do ano passado, entre Santo Amaro e Cachoeira. Ela perdeu a direção do carro e bateu em uma árvore. Ela estava na direção junto com outros amigos que estavam vindo de uma balada. Não é balada que chamam? Estavam vindo de uma balada. E ela foi a única pessoa que desencarnou, morreu. Ela teve um traumatismo, o carro bateu em uma árvore e ela veio perder a vida em setembro de 2022. Quando foi agora em fevereiro, no carnaval deste ano, em fevereiro, num período de carnaval, no Congresso Espírita de Mato Grosso, o meu amigo Lu Rivas, que estuda os fenômenos de paranormalidade que nós chamamos de transcomunicação, Lu Rivas conseguiu captar a voz e a imagem de um espírito. E esse espírito lá em Mato Grosso, no Congresso Espírita, em uma sala onde estava utilizando alguns equipamentos tecnológicos para manter contato com os espíritos, que eu não vou entrar aqui em detalhes como é que é feito isso. O espírito de uma jovem disse que foi vítima de um acidente de carro no interior da Bahia, e que o nome dela se chamava tal, ela deu o nome dela todo, e disse que foi na Bahia, perto de Salvador. Lu Rivas, que é meu amigo, lá de Mato Grosso, me ligou e procurou saber se eu conhecia uma cidade que se chamava Santo Amaro da Purificação. E aí eu comecei a investigar o caso, e descobri que teve uma jovem garota que faleceu vítima de acidente de carro em setembro do ano passado, conforme o espírito descreveu lá na cidade de Mato Grosso, em um congresso espírita, onde ela mostra a imagem dela, desfocado, e a voz dela. Moral da história. A gente levantou o caso e descobriu que era o espírito daquela jovem garota que estava dando esta comunicação que a gente chama de transcomunicação instrumental. Então, o que Lúcia está falando, que a gente vê muito hoje, é evidente que isso é possível sim, não é? Tanto é que esse meu amigo Lu Rivas, ele está vindo para Salvador, provavelmente no final de abril, aí a gente deve ir lá em Santo Amaro para conversar com o viúvo. O viúvo ouviu a voz, era a voz da sua esposa que desencarnou no ano passado. Isso é uma prova incontestável da imortalidade da alma.
aqui na Bahia, em Salvador, nos anos 90, houve um congresso espírita que o título do congresso foi Transcomunicação Instrumental. Os espíritos estão tentando se comunicar de forma tecnológica. Então, retornando aqui para o item 28, para a gente fechar esse capítulo e deixar para a próxima semana, onde nós vamos falar sobre ressurreição e catalepsia, não é? O item 28, encerrando esses itens, ele vai falar dos sonhos. Os sonhos propriamente ditos apresentam os 3 caracteres das visões. As 2 primeiras categorias dessas visões pertencem os sonhos de previsões, pressentimentos e avisos. As premonições que a gente tem, os sonhos que a gente tem, não é? Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode despertar com a causa de certas imagens fantásticas, que nada têm de irreal com relação à vida corpórea, mas que apresentam às vezes para o espírito uma realidade tal que o corpo lhe sente o contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. Podem essas criações ser provocadas pela exaltação das nossas crenças. Lembra, Suzana? Suzana, você ainda está materializada aqui na sala? Você ainda está materializada aqui, não está? Estou aqui, estou materializada. Lembra que eu falei das crenças indianas, Suzana? Sim. Olha, lembra das crenças? Se é um exemplo. O sonho de qualquer indiano é ser cremado e suas cinzas jogadas no rio Ganges. Uhum. Isso é uma crença, e eles têm essa crença como uma verdade absoluta. Então não somos nós que vamos mudar a história do inconsciente coletivo da Índia, que tem 7.000 anos de história. Muitos desses 1.428 milhões é a população da Índia. A Índia passou a China. No próximo mês a Índia está passando a China em termos de população. 1.428 milhões de habitantes. Esses 1 bilhão de espíritos, que muitos espíritos índios, eu só estou falando da Índia, que desencarnam e vão para as colônias espirituais, nas regiões da psicosfera da Índia, eles continuam com essas culturas num plano espiritual. E aí, quando ele diz aqui, Suzana, podem essas criações ser provocadas pelas exaltações das suas crenças, das crenças que cada um de nós temos, por lembranças retrospectivas, por gostos, desejos, paixões, temor, remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo, ou por um embaraço nas funções do organismo, finalmente por outros espíritos, com objetivo benévolo ou maléfico, conforme a sua natureza. Espíritos obsessores se utiliza de uma certa sutilidade de usar o tipo de pensamento que nós temos para manipularmos o tipo de pensamento que nós estamos fornecendo de forma vigilante para esses espíritos. Assim também, pensamentos edificantes, quando nós temos pensamentos edificantes, quando vamos dormir ou quando meditamos, evidentemente seremos visitados por amigos espirituais que vai aproveitar o tipo de padrão mental que você está criando. Eu já falei em aulas anteriores, o pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento é vida, o pensamento é o espelho da vida. Uhum. Então, é você, somos nós. Eu vou citar um exemplo. Essa semana
Eu sonhei com uma amiga minha, Edna, uma senhora de idade, Edna Falcão. Já tem tempo que eu não falo com Edna Falcão. Eu sonhei que essa semana, acho que foi na segunda-feira ou foi quarta-feira, eu sonhei que eu estava em uma nave, estava eu e Edna em uma nave espacial, rodando o planeta Terra acima da ionosfera, da psicosfera da Terra, em uma velocidade, em uma nave espacial, e eu vi o planeta Terra lá embaixo, pequenininho. Eu sonhei com isso. Aí eu acordei e disse, mas por que eu sonhei com Edna, que tem um tempo que eu não falo com Edna, em uma nave espacial? Eu fiquei com isso na cabeça. Eu estava em uma nave espacial com Edna, aquilo foi uma projeção mental minha, foi o espelho da minha mente que criou aquelas imagens? Provavelmente que sim, provavelmente que não. Suzana, eu gosto muito de Suzana, que Suzana fica nos questionando. Então, Suzana, provavelmente que sim, provavelmente que não, não é isso, Suzana? Agora preste... Eu estou pensando, você não, em vez de falar de disco voador, você sabe que eu tenho medo. Prestem bem atenção. Eu tive esse sonho, se eu não me engano, foi de segunda para terça. Eu sonhei com Edna Falcão, uma senhora de 70 anos, minha amiga há mais de 30 anos, uma grande companheira espírita, em uma nave. Quarta-feira, eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita Semeador das Estrelas, na Cidade Baixa. Quando eu entrei no auditório, a senhora disse assim, o senhor quer tomar um passe antes da palestra? Eu fui para uma antessala, o auditório principal estava com o ar-condicionado ligado, tinha uma luz azul, uma música tocando, um ambiente muito agradável no auditório principal. Ao lado do auditório tinha uma antessala, a sala de passe. Eu entrei na sala para tomar o passe. Uma luz azul, um ar-condicionado ligado e uma música ambiente. Eu sentei na posição para receber a bioenergia, a terapia do passe. Eu fechei os olhos. Não me lembro se foi um senhor ou se foi uma senhora que me aplicou o passe. Eu saí da sala, fui para o auditório, fiz a palestra, Suzana. Quando eu terminei a palestra de 45 minutos, quando eu estava me dirigindo para ir embora, um senhor veio na minha direção e disse assim, eu posso perguntar uma coisa ao senhor? Eu disse, pode. Quando o senhor estava realizando sua palestra, o senhor falou da Chapada Diamantina. O senhor tem algum vínculo com a Chapada Diamantina? Eu disse, tenho. Sabe o que foi, Suzana, que ele me disse? Quando o senhor estava na sala mediúnica, tomando passe, eu vi uma entidade, um ser, que irradiava uma luz azul e que tinha os olhos enormes. Parecia ser um alienígena que estava lhe acompanhando. Então, cada um tem a sua companheira. Você é um arturiano, você não me invente não, eu estou sozinha e eu tenho medo, viu? Então, meus amigos, o que eu estou querendo dizer aconteceu comigo. Eu, na segunda, de segunda para terça, eu tive esse sonho. O que uma imagem onírica quer dizer? 2 dias depois, em uma palestra, em uma sala que eu estava tomando passe, o médium vidente viu que tinha uma forma de um ser me acompanhando, que ele transmitia a luz, e ele ainda me disse assim, Suzana, é um ser do bem, é um alienígena do bem. Ele ainda me disse isso. Amém. E aí eu fiquei impressionado, porque o que eu quero dizer a vocês, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que cada um de vocês
Rocha, né, que está com as câmeras fechadas aqui, eu não tô vendo. Cada um tem as companhias que nós merecemos, a sintonia que cada um de vocês estão estabelecendo com esse mundo invisível, com esse universo paralelo. Então, se eu abordo muito essas questões, se a gente estuda, se a gente está sempre em meditação profunda, você cria vínculos com esses espíritos. Espíritos bons e espíritos... Ô Rocha, prazer em revê-lo, Rocha. Então, meus queridos, meu amigo Rocha, é você, Rocha, que vai dizer, não é James, não é Lúcia, não é Suzana, não é Josefa, não é Tereza, não é Ivete, o meu amigo Rocha. Mas é você mesmo, Rocha, que vai dizer qual é a companhia que está ao seu lado neste momento em que nós estamos falando. Qual é o padrão de entidade espiritual que está lhe acompanhando nesta live? Porque não pensem vocês que vocês estão sozinhos neste exato momento, porque vocês não estão. Em casa, viu? Hã? Eu estou sozinha em casa, viu? Você não está sozinha, você está acompanhado pelo seu amigo espiritual, pelo seu mentor espiritual, pelo seu anjo da guarda, tá certo? Então, relaxe, Amém. Suzana, como cada um de nós. Então, o que eu peço, eu sempre tenho comentado, como eu estou agora, Rocha, eu estou estudando muito a filosofia indiana. É você que vai estabelecer a sua conexão com o divino que você busca aspirar. O divino está em você. Então amplie o seu estado de consciência buscando na prática, na vivência, essa conexão com o divino. Diga quem realmente você é, Rocha, que eu te direi quais são as companhias que andam com você, meu amigo. Ô James, vocês viram na televisão essa guerra que estava acontecendo, não me lembro onde foi, não sei se foi no Iêmen, não sei onde foi, que estava tendo um bombardeio e depois apareceu uma luz no céu que acharam que era algum foguete, alguma coisa, depois disseram que foi um meteoro que caiu. Você viu essa passagem? Não. No meio vi, lá pelo Oriente Médio, no meio de uma guerra, de um bombardeio, não foi na Ucrânia não, acho que foi em outro lugar. No meio do bombardeio caiu esse meteoro, né? Então inicialmente acharam que era um foguete, que era algum caça, alguma coisa que explodiu, mas depois constataram que era um meteoro que estava caindo. E aí eu fiquei pensando naquelas coisas que nós conversamos há um tempo atrás. De fato, uma presença alienígena para ajudar, né, aquela região em intenso conflito, né? E foi dado como meteoro, mas caiu bem assim, a luz bem grande, uma bola de luz. Assim. Pois bem, a gente tem que ter vamos usar o bom senso para não entrar nas crendices, nas nossas superstições. Então, eu já estou aqui nas considerações finais. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, na próxima semana vamos estudar ressurreição, catalepesia e ressurreições, não é? Então, se alguém quiser comentar, falar, porque nós já estamos aqui já para concluir. Alguém quer fazer algumas considerações? Ou eu vou ter que cantar música sempre, quanta luz neste ambiente, porque quando alguém não pergunta, Rocha, eu fico cantando. Bom, eu vou pedir então, já que ninguém se pronunciou, nós vamos encerrar o estudo de hoje. Na próxima semana vamos falar sobre a matéria inerte, o fluido perispírito, né? A sensação nos centros sensitivos, não é? Oi.
eu fico percebendo, assim, nas casas espíritas que eu vou, assim, eu sou muito observadora, né? Eu também sou formada em psicologia. Aí eu tenho essa mania de, principalmente que eu fiz psicologia, porque eu também eu tenho essa mania de ficar estudando o ser humano. E aí eu fico olhando, assim, as pessoas, a maioria dos espíritas são muito descrentes, assim, tem muitos descrentes. Às vezes a gente conta um fato que é verídico, porque eu tenho certeza que a gente não vai brincar com Deus, não vai brincar com o espírito. E eles ficam assim descrentes, assim, eu percebo a falta de credibilidade, que eu digo, não sei nem se vale a pena a gente não, eu, tá ali, sabia? Às vezes, assim, tem vezes que até me decepciona, porque você vai conversar com pessoas que estudam muito, que têm muito conhecimento, e lá você vê assim uma falta de credibilidade, né? E eu estudando alguns livros de Allan Kardec mesmo, em algumas passagens lá, é uma das coisas que ele condena, que ele diz que acha que não deve ser descrente, que o espírito não pode ser descrente. E, no entanto, eles estudam tanto, e a maioria, quando você conta alguma coisa, você tem que provar, é como se você tivesse que provar que acha que é descrente. Eu digo, meu Deus, é como se, eu digo, eles acham que é muita coisa ver, como no meu caso mesmo, ver desencarnado, aí é vantagem para mim, é vantagem de quê? Uma coisa que eu até tenho medo, né? Isso me chateia, menino, você é doido, me chateia demais. É só um desabafo. Ok, então, meus queridos irmãos, vamos estar sempre voltado para a edificação do bem e vamos lembrar uma frase que eu sempre gosto de citar em nossa fala, que é Buda. Buda sempre dizia o seguinte: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. O planeta é o que nós pensamos. São as nossas construções. Então, neste momento, elevemo-nos os nossos pensamentos ao Criador, ao mentor espiritual de cada um de nós, rogando a presença dos benfeitores espirituais, que nos dê força, fortaleça-nos nas nossas jornadas espirituais. Que a bandeira da fraternidade, da compaixão, envolva-nos nesta grande jornada, neste grande desafio que todos nós estamos enfrentando. Gratidão, muita paz. Uma boa noite a todos os meus amigos. Boa noite, gente. Fique com Deus. Um abraço. Lúcia, no final do mês de maio eu vou estar lá em Ribeira do Pombal, viu? Certo? Seja bem-vindo. Um abraço. Gratidão, James. Tchau, Eliane. Minha mãe está se recuperando. Ela teve AVC, está na cama, está com o lado direito esquecido, mas vai estar começando a fazer fisioterapia. Eu espero que ela se recupere um pouco com a fisioterapia, que dá uma melhor mobilidade, não é? Com certeza. Saúde. Ok, obrigado. Um abraço, Lígia. Obrigado a todos. Até logo. Tchau.